Xalaim, Pai dos irmãos, que ao resplandeça o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Irmãos, eu vou dar uma lida aqui no livro de Colossenses, no capítulo 3 e versículo 3. É o que o momento tem nos revelado. Epístola aos Colossenses. Meu pai. Eu me enganei aqui. Mas vamos lá, vamos começar pedindo ao Pai para nos iluminar nas suas palavras. O Pai tem me dado uma palavra para a leitura, porque eu sempre abro a Bíblia e o Pai me dá vocação. E eu não gosto muito do que Ele tem me dado, por isso que eu baixei o Colossenses 3:3. E Ele me deu no livro de Matitial, como é anátema, mas uma passaginha boa que não tem muito fermento. Fala a respeito das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E as loucas esqueceram de trazer azeite. Quando o noivo chegou, elas tinham ido buscar o azeite. Aí ele entrou com as prudentes e trancou a porta. E elas bateram, quando elas voltaram com o azeite, bateu na porta. Ele disse para elas que não os conhecia. Então, em cima dessa passagem, o Pai me fez refletir no momento de hoje a respeito do que está ocorrendo. Em Colossenses, fala para a gente olhar as coisas que vêm do alto e não as da terra. E o que está ocorrendo nesse momento, uma das coisas é meio estranha. Nunca na minha vida toda eu ouvi tanta ênfase no dia do meu aniversário, né? Dia 8 de abril. Né? Eclipse solar. Dia do meu aniversário está tão falado que parece que está todo mundo falando. É lógico que não é meu aniversário que eles se referem, né? Mas é o dia do meu aniversário. E o que vai ocorrer, eu já fiz um vídeo explicando para os irmãos. No dia 8 de abril é o segundo X do pé da estátua do sonho de Nabucodonosor, que ele revelou para Daniel. E a estátua do sonho dele tem 2 pés, né? Semelhante ao Império Romano, se dividiu em 2, o Império Romano se dividiu em 2. E esses 2 pés é semelhante ao que eu expliquei como ocorreu lá no dilúvio. 2 continentes sucumbiram e agora são 2 continentes novamente que vão ser extintos. A grande Babilônia. Então, por isso esse tema aí do eclipse, mas muitos semelhantes às virgens prudentes e às nécias. Muitos são virgens nécias, não sabem o que vai ocorrer e o que significa isso. E o Criador tem me iluminado, me dado entendimento. É apenas a marcação do X, do segundo pé da história. A Babilônia que vai ruir, uma parte dela. Então os 2 pés da estátua de argila e barro representam os 2 X, o outro o eclipse, com esse daqui. Esse daqui ele vai ser visto lá para o lado das Américas, dos Estados Unidos, aquela região, Canadá, México, e onde ele for visível é o local da marcação do X. Então, o
Criador tem me mostrado para a gente ficar atento às coisas que vêm do alto, porque a grande máquina de mentira, a maior máquina de mentira feita pelo homem, chamado NASA, ele está promovendo, já está divulgando que vai fazer um evento nesse dia 8 para proclamar a divindade demoníaca. O que muitos não sabem ainda é que já estão os dois na Terra, Satã e o seu filho, estão aí passeando. Inclusive tiveram aqui no Brasil se reunido com o assassino de 9 dedos, Amazonas e alguns locais aí, Satã e o seu filho. E essa divindade que eles vão promover lá nos Estados Unidos no dia 8, apagão, ninguém vai para a escola, as crianças tudo em pé, vai chamar a atenção do mundo inteiro, as câmeras, vai estar tudo voltado para lá, por causa do evento que eles vão lá fazer lá, foguetes, algumas coisas lá vai ser lançado para o ar. E essa divindade, poucos notaram, mas isso aí faz anos que tem no meio de nós, ela é representada pelas duas serpentes da medicina, ciência, duas serpentes. Inclusive o Papa usa também no seu cajado, aquelas duas serpentes. É justamente isso que está no meio de nós, essas duas serpentes, o pai e o filho, Satã e o seu filho. Então, só que a palavra fala para a gente tentar as coisas que vêm do alto. Isso daí é coisa terrena que eles vão fazer lá, tributo a esses demônios aí. Mas vai ser terrível, né? Ter que exibir ao mundo esse tributo aí. Agora, o que virá do alto, onde o homem não mexe, é o seu segundo X, que tudo isso aí vai desabar, Babilônia. E já falando em Babilônia, eu não gosto, já até falar para os irmãos, eu não gosto muito de escrever aquele tetragrama em inglês, YHWH, inclusive eu arranquei da minha escritura, esse livro, porque vem de lá. Isso aí é a tradução do sistema em inglês, não é hebraico, não tem nada a ver com hebraico. O hebraico é Yud, He, Vav, He, o nome do pai. Em inglês é YHWH. Por isso que eu não gosto de usar, entendeu? Porque essa nação é maligna, a pior nação da Terra. Foi a única nação da Terra que soltou 2 bombas atômicas lá em Nagasaki, Hiroshima, e matou milhares de civis inocentes já no final da guerra. Depois inventou uma desculpa estrúxula lá e para se desculpar do feito. Essa nação tentou destruir a abóbora, o firmamento lá no Polo Sul, influenciada pelo maligno, porque ele conseguiria escapar pelas águas, mas o povo, a humanidade, seria sucumbida se eles estourassem. É lógico que o Criador não fez para começar, já ver na astúcia deles, daqui da prisão, então já fez um negócio que não é possível mesmo. Mas ele tentou isso contra a humanidade. Se estourasse a abóbora ao firmamento, tudo isso se encheria de água, a humanidade ia e ele fugia para o reino celestial. É uma tentativa de fuga, né? As pessoas estão na prisão e querem tentar fugir, é a mesma coisa ele, sabe que é uma prisão e não tem como ele fugir. Mas para nós temos um advogado junto ao Pai, Yahshua é o nosso advogado. Para nós ele vai nos tirar daqui. Mas alguns irão agora, nos próximos dias aí, e outros mais para frente. E o que está acontecendo na Terra, esses terremotos, e é o que vai acontecer no governo do Messias. O Messias vai governar o milênio sobre planície. Os 3 continentes que sobraram na Terra vão ser totalmente planos. Vai estar planando como se fosse aquela máquina de trator, está planando as terras, os montes estão desabando, os vales vão subir, vai ficar uma planície só. No governo do Messias milenar, andarão e não se cansarão, nem se fadigarão, porque não haverá morros, não haverá vales, entendeu? Só planície. Então, o Criador já está com a sua motoniveladora, a sua máquina já planando a terra, por isso esses montes desmoronando,
esses terremotos, essas coisas que é. E com isso se extermina 2 continentes, aplana a Terra para o governo do Messias. Nada mais é do que isso. Só alertar os irmãos. O que vai vir da Terra para cima, que é o planeta, é maligno. Tá? Fica atento ao do alto lá. Lá o homem não põe a mão e nem toca. É o eclipse. O eclipse é o segundo sinal do extermínio da Babilônia. Vai cair a Babilônia com uma pedra só. Entendeu? E a Babilônia é lá em cima. Por isso que eu não gosto muito de escrever nessa língua. E sempre que procuro escrever no hebraico legítimo, porque é o legítimo, é o verdadeiro. E eu tenho comigo o seguinte, meus irmãos. Se a gente tem que fazer as coisas para o Pai, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Mesmo assim, nós somos falhos. Entendeu? Então, escrever o nome do Pai, a melhor maneira que pode, escreve no hebraico. Entendeu? É o mínimo que você deve fazer. Se dedica, aprende, põe no seu celular, escreve em hebraico. Esses nomes que eles colocaram com Y, com W, é tudo maligno. Entendeu? E não precisa ficar escrevendo no português. Se você já sabe a pronúncia toda, escreve em hebraico. Não precisa mais do que isso. Agora, eu só queria pedir isso para os irmãos, as mensagens, se dedicar mais ao Pai, a cumprir as suas... É um pouco mais de crédito. Para tudo na vida, as pessoas dão um jeitinho, que é o melhor para si, que é a peça original para o seu carro, mas para o Pai fica aí esses escritos aí. A gente escreve lá www Shem. Shem é demônio, e Hashem é o que o judeu fala, Hashem. Está evocando 2 demônios, demônio Ra e Shem. Entendeu? Então não ponha isso nas escritas. E procurar os ensinamentos e buscar, para não ser que nem as 3 virgens, as 5 virgens loucas, que esqueceram o azeite, quando o noivo chegar, a sua lâmpada esteja completinha de azeite. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que o noivo virá. Entendeu? E depois que fechar a porta, não tem mais jeito de entrar. Então se atente a isso, a essas palavras. Eu vou dar uma lida aqui no livro de Shaial, no capítulo 21, Shaial 21, a partir do 1º versículo. Queda da Babilônia. Resposta a respeito do deserto no mar. Como os furacões que percorrem o Negueb. Assim, essa calamidade vem do deserto, de uma terra onde domina o terror. Uma visão sinistra foi-me revelada. O traidor trai, o devastador devasta. Sobe lã, sitia a mediar. Pus fim a todo gemido. Eis porque as minhas entranhas se contorcem. Contorções se apoderam de mim, como as de uma partinuente. Estou tão confuso que não consigo ouvir. Estou tão fora de mim que não consigo ver. O meu coração desvairado, o terror me subjuga. A hora do crepúsculo tão desejada se me torna em pavor. A mesa está posta, os lugares estão dispostos. Come-se e bebe-se. De pé, príncipes, untai os escudos, com efeito, assim maclou o rei. Vai, põe de prontidão um espia, ele anunciará o que vir. O espia já está de prontidão, meus irmãos. E já estou anunciando que já vai ter me usado para transmitir algumas coisas lá do alto. E em breve eu provavelmente não estarei mais aqui transmitindo. Então os irmãos que ficarem, ou os que têm que vestir a mesma camisa que eu,
porque o Pai tem me posto na torre como vigia para anunciar aos irmãos, mas tem muitos lá no forte que talvez não está chegando a comunicação até eles. Então os irmãos são portadores dessa responsabilidade também, de fazer chegar até lá no fundo do forte as mensagens que o Pai tem transmitido, divulgar, mesmo que não vão ouvir, mas falem, como o Pai disse. É um povo de rebelde, mas falem. E eu estou vendo que tem poucas pessoas compartilhando e divulgando para as outras. Parece que cada um está querendo salvar a sua própria pele, sem se preocupar com o seu irmãozinho lá atrás. E não é assim que o Pai se agrada. O Pai se agrada de você, mesmo que ele não vá ouvir, mas fale para ele. Transmita, compartilhe as mensagens do Pai para os seus irmãozinhos. Para os que estão lá no fundo do forte, minha voz não consegue alcançar. Muitos irmãos, inclusive, têm reclamado que eu estou falando baixo. Realmente, às vezes, acontece na prática o que está acontecendo espiritualmente. Estou no forte, estou falando baixo. Irmãozinho, você está ouvindo? Fala lá por detrás, lá, grita lá por detrás. Então, espero que hoje saia bom, né? Reverente ao som, mas tenho ouvido uma reclamação dessa daí ou outra, e serve para a gente, perdão, meus irmãos, se atentar a essas coisas, entendeu? Que às vezes está baixo para você, se lá no final do coisa está mais baixo ainda. Agora, eu queria falar mais algumas coisas, irmãos, a respeito dos trabalhos do Pai. Como eu estou novo nessa parte de conhecimento, há 3 anos que eu me dediquei a isso, a minha vida foi totalmente fora. Lógico que o Pai nunca se distanciou de mim, sempre me protegendo, e eu não percebia, mas, como eu disse para os irmãos, nem dobrar meu joelho para orar, não dobrava. Vivi minha vida correndo atrás da vida, né? Dos filhos, família, as coisas e tal. E agora, quando eu resolvi me dedicar ao Pai, e no último ano, eu mergulhei de cabeça mesmo, até o fundo. Deixei tudo nessa vida para e aproveitar também a respeito da idade. Estou na idade da perfeição, 7, 6 mais 1, 7, 61. Então, eu estou nessa idade e eu quero continuar tentando ser perfeito. Vai ser impossível, porque para o humano é impossível. E minha preocupação é depois que passar essa fase, meus irmãos. A partir do dia 8 eu saio dessa fase. Eu não sei se eu continuarei falando para não perder os benefícios do Pai, para não falar besteira, para não mentir, para, querer criar conteúdos para... Então eu não sei o que será por o dia 8. Mas eu vou continuar até lá, fazendo alguma coisinha até o dia 8. Transmitindo a verdade, porque nesse momento eu tenho confiança que o Pai tem me dado iluminação para mim falar o que Ele quer que eu fale. Até porque eu tenho visto pessoas que nessa fase parece que vai decolar. Quando eu passo essa fase, a pessoa mergulha umas coisas aí que é complicado, sabe? Então, eu não quero passar essa fase e cair, eu quero continuar, pelo menos, sendo fiel e verdadeiro ao Pai. E buscando, se Ele me colocar mensagens para transmitir para o irmão, eu virei transmitir. Outra coisa que eu queria comentar para os irmãos, naquele vídeo que eu fiz sobre as grandezas do Pai, firmamento, depois do firmamento, as constelações. Quando eu terminei aquele vídeo, o Pai me deu alguns reparos que na hora eu não falei para os irmãos e não notei também. É tão precioso, é tão importante. Quando eu coloquei a sequência lá das palavras, dos nomes, eu não imaginei que tinha que ter aquela sequência. O Criador me mostrou aquela sequência, foi perfeita. E foi como se o Pai tivesse colocado nas minhas mãos. Só depois que Ele me deu a luz e mostrou. Quando eu coloquei lá firmamento, né?
Abaixo do firmamento, constelações, do firmamento da Terra, constelações, porque teve outros acima. Então, primeiro criou o firmamento, depois colocou no firmamento da Terra as constelações. Isso é a parte superior, a parte das alturas. Abaixo do firmamento da Terra, tem as tribos, 12 tribos, e os 12 apóstolos, que é a parte da Terra. Então, o que acontece ali? Se a gente pegar o firmamento e as constelações, são 12, 12, multiplicar 12 vezes 12, dá 144. 144. E aí a gente multiplica da Terra, tribos e os profetas, os apóstolos, quer dizer, profetas, os apóstolos do Messias, 12 tribos e 12 apóstolos, também dá 144. Ou seja, das 144, das 12 tribos e dos 12 apóstolos, sairá 144 ancião que depositarão sua coroa no pé do altar, lá no reino, na parte de cima. 144 espaços para 144 anciãos depositar sua coroa. E se a gente acrescentar mais zeros, em cima, no reino, 144 mil, embaixo, as 12 tribos e os 12 apóstolos Messias, 144 mil subirão. Entendeu? Para completar os espaços, 144 mil. Então o Pai me deu essa visão que não foi, eu nem imaginei. Se os irmãos analisar aquele vídeo anterior lá das grandezas lá, vai ver que foi colocado nessa sequência, eu nem imaginava ter posto essa sequência. Agora, o Criador fala, por isso que eu falo, o Criador é perfeito, ele faz essas coisas. Eu podia colocar invertido, uma sequência, outra, mas se vocês verem lá, eu coloquei espontâneo, sem imaginar a sequência, depois o Criador me revela essa grandeza, a sequência ficou certinho. Firmamentos, constelações, abaixo, na parte da Terra, tribos e apóstolos. Mano, como que o Pai é maravilhoso? E eu queria relatar aos irmãos o seguinte, irmãos. Aquele trabalho que eu fiz na sequência, que o Pai me deu, a respeito do sacrifício perfeito também, esse é as grandezas, e junto ao sacrifício perfeito, uma tarefa que o Pai me deu. E eu estava comentando com o rapaz que a gente faz filmagem, é tão interessante quando a gente transmite um trabalho com o Pai maravilhoso. Já aconteceu outras vezes também comigo. No outro dia, no dia seguinte, é semelhante, mais ou menos semelhante, igual aquela passagem que eu falei que Adão, ele teve no Éden, no Jardim do Éden, por 1000 anos, junto com o Pai. E depois ele caiu, e quando ele caiu do Éden, o Pai esteve com ele também, todos os dias, ensinando as coisas que ele tinha que aprender fora do Éden. Ele comenta com o Pai, Criador, Pai, lá no Éden, eu nunca senti o suor descer pelo meu rosto. Lá no Éden, eu nunca vi o sangue das minhas mãos pelo labor do meu trabalho. Então, é mais ou menos assim aqui também. Quando eu fiz aquele trabalho das estrelas, no outro dia, a minha mente parece que some, o cérebro some. Eu fico num estado assim tão sublime, tão maravilhoso, que eu não consigo pensar em nada. Parece que eu estou em outro planeta, em outra, sabe? O outro dia fica, sabe, sereno, sem, sabe, não passa nada pela cabeça. E é tão estranho que a gente não é acostumado com isso, que até para orar, à noite eu dobro o meu joelho para orar, naquele dia seguinte, e não me vem palavras, nem para pedir, nem para agradecer, nem nada. Com muito esforço eu consigo pronunciar o nome do Pai, Yah, é? Então eu fico meditando, esse é o descanso merecido por um trabalho. E eu fico pensando, tantos dias depois, né, os irmãos querendo uma mensagem, querendo um alimento, igual passarinhos no ninho, os biquinhos abertos, e eu também necessito um pouco mais. E não vem, irmãos, sabe? Parece que o Criador dá um descanso para você, você fala, agora fica tranquilo aí, descansa aí, porque é semelhante a Ada, né? No Éden ele não suava, entendeu? Estava lá, tranquilo. Depois que caiu, ele sentiu o peso do trabalho. E agora é a mesma coisa, eu sinto a mesma coisa, entendeu? Quando eu transmito uma mensagem daquele nível bastante forte, espiritual e bem reveladora, o Pai me dá um descanso.
tranquilo, sabe? Eu fico meio que assim, sem... Não vem as coisas. O rapaz queria gravar alguma coisa no outro dia, eu queria falar sobre o dia 1º de abril, né, que o Satã enganou o mundo como o dia da mentira, e é o dia da verdade, o dia do nascimento do Messias e Alcha. Mas ele distorceu e pôs no mundo, e eu queria já falar, porque já estava perto do dia 1º, mas não tinha. Nem para isso não tinha inspiração, irmãos. Não tinha, sabe? O criador falou, então, depois você fala. Do dia 1º de abril. Então, alguns não sabem, mas dia 1º de abril o maligno distorceu. Não é dia da mentira, é dia da verdade. O dia que o Messias hebreu, Yahusha, nasceu. Coincidiu com o dia 15 do mês de Nissan. Dia 15 de Nissan foi o dia do nascimento do Messias. Naquele ano coincidiu com o dia 1º de abril. Aí o maligno foi e colocou como dia da mentira. Então, eu não fiz esse vídeo, e eu estava planejando antes daquela revelação, né? Vamos fazer um 1º de abril, fazer uma coisa. Só que depois que eu fiz aquela revelação, o Criador tira um pouco o pé aí, porque estava descansadinho aí. E ainda estou meio, sabe? Meio, como se diz, tranquilo, assim, sabe? Sereno. Eu sei que os irmãos que estão me acompanhando estão buscando notícias e querem o alimento, a palavra é um alimento maravilhoso, né? Então, mas eu não consigo transmitir muitas coisas, aí eu prefiro me calar e somente meditar, e é o que eu tenho feito, eu leio a palavra, medito e depois eu trago sempre um alimento saudável para os irmãos. Mas sempre quando o Pai me envia o alimento, entendeu? Da minha parte, eu não sou perito em palavras, em escrituras, até porque eu tenho um pouco de cisma das escrituras, porque foi tão adulterada, tão manipulada, que a gente tem que ficar, como se diz assim, pisando em ovos na hora de ler, prestar atenção para não pronunciar coisas erradas. Ainda tem muito fermento e dogma de demônios, né? Então você tem que ficar desviando e lendo. Sempre que eu peço uma palavra para o Pai, eu leio ela primeiro, tento, sabe? E às vezes eu mudo, não sei se os irmãos perceberam nas minhas leituras, eu mudo algum termo ou outro aqui, automático, que está escrito aqui, mas eu não pronuncio o que está escrito, transfiro ele para o que é mais justo e é sagrado, mesmo lendo o que está, porque o livro aqui também tem uma melhoria em vista desse outro, que já tem um título de demônio. Esse aqui pelo menos é uma melhoria, que não tem esse título, não tem muitos nomes verdadeiros, e é bom para a gente conhecer alguns nomes. Entendeu? Então, meus irmãos, como eu disse, eu não estou muito inspirado, mas a mensagem é essa: atentar às coisas que vêm lá do alto, da terra. Eles vão fazer isso aí no dia 8, tributo a Satã. E não se preocupe, porque o Pai tem avisado na palavra: meu povo eu protegerei. Fique tranquilo que o Pai nos protegerá de tudo esse nome. Ele vai nos dar uma passagem tranquila para o reino ou para o milênio, governo milenar do Messias. Ao seu povo ele vai proteger. Porque a terra será planada inteira, vai virar um planície total. Imaginem para onde fugir. Vai para os montes? Não, os montes virarão planície. Vai para os vales virarão planície. Então, só o Pai mesmo. Só pedir a direção dele, não dá para fugir. Não tem como fugir. Só tem que se esconder abaixo da mão de Yahweh. Certo? É por isso que eu digo: abençoado seja Yahweh, para todos sempre e sempre. Se disseres isso, ele vai te abençoar também, porque é retroativo. Entendeu? E louvado seja o seu santo nome. Yahweh Tissabaote. Sabe por que Tissabaote? Tissabaote significa dos exércitos. Essas foram as palavras que Davi usou para decolar, para vencer o Golias lá, o gigante.
Yalti Sabaote, vum! Você soltou a sunga aí, na testa. Abraão feriu a pedra também com esse nome. Yalti Sabaote. Yal dos exércitos, maravilhoso Pai. E como dizia Enoque, abençoado seja Yal para todos sempre e sempre. E abençoado seja, meus amados irmãos, também, para todos sempre e sempre. Por isso, aqui no canal, uma saudação bem pura é Shalaim, salvação perfeita a todos. Shalaim por Yalsha, Mashiach. Essa é uma saudação pura. Esse negócio de paz, de amém, essas coisas, tudo coisa de demônio. Vamos aqui não, porque eu não vou nem responder. Perigoso eu não tenho esse poder de exorcizar ninguém, mas a vontade é dar, exorcizar em nome de Yalsha, Mashiach. Não é pra mim, não. Isso é coisa do sistema enganador aí que fazem essas proezas aí. Enganam, né? Fácil, né? Bom, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. E vou deixar mais um pedacinho aqui de Isaías 25, que eu acabei de ler aqui, que é maravilhoso. Yal, tu és o meu Criador, exaltar-te-ei, louvarei o teu nome, porque tu realizastes os teus desígnios maravilhosos de outrora, com toda a fidelidade. Isaías 25, versículo 1. Irmãos, só mais uma coisa que eu tenho meditado, que às vezes a palavra tem umas coisas que as pessoas falam de boca cheia, né? Voltar às veredas antigas. Não é fácil isso não, meus irmãos. Não é fácil. É necessário, mas os que forem passar adiante vão sentir na pele. Isso é experiência própria. Eu vivi na década de 60, sou da década de 60. E o mundo lá, que não era ainda as veredas antigas, mas já tinha evoluído um pouquinho coisa, já era difícil. Eu fico imaginando para essas pessoas que não têm 20, 30 anos aí, não faz nem ideia o que é veredas antigas. Já começa pela aparência, irmãos. O Criador gosta de homens que não rapam suas barbas e fazem seu cabelo. Você tem que se permanecer do jeito que ele criou. Ele já começa por aí. Tem que ficar agradando esse mundão aí. Eles colocaram isso aí com uma facilidade na humanidade. Entendeu? A barbinha, rapadinha, terninho, gravata, o Messias andava assim. O povo hebreu era do jeito que eu me visto, que eu amo, entendeu? Não visto, do jeito que eu amo. Todos eles eram barbudos, todos eles eram cabeludo, barbudo. Não tinha essas vaidades. E aí já começa. Você acha que veredas antigas é fácil? Começa por aí. Tem que fazer isso lá na sua família, dá para você ver sua mulher, ser barbuda, é fedida, não sei, é fedorenta, já começa por aí, eles não aceitam, entendeu? Então voltar às veredas antigas é fácil falar, é fácil ler aqui, mas é mais difícil o negócio. Não tem energia elétrica, não tem banheiro, não tem nada. Imagina a situação, como que é a vida, faz isso. Mas os que forem passar, vai se preparando, porque ali na frente vai ser assim, tá? Não vai ter energia elétrica, não vai ter celular, não vai ter nada de tecnologia, nada. É viver do campo lá, plantando, enxadinha colhendo, entendeu? É ali, ó. É na lida mesmo. Não... É lógico que todo onipotente, filho do onipotente Yalsha, virá, e todo o poder que foi lhe dado, quando ele subiu, ele declarou, todo o poder me foi me dado, assim na terra como no firmamento. Então, ele vai cuidar do governo dele, do povo, mas não vai ser fácil, se prepare. Eu não quero estar aqui não, eu quero subir com 144 mil. E é por isso que eu estou dizendo para os irmãos, talvez eu suba, com quase certeza que eu subo. Eu não tenho mais, eu tinha uma certa dúvida, assim, agora não tenho mais não. Eu partirei. Mas as minhas palavras vão ficar. Até porque as minhas palavras vão ser muito procuradas, que é o alimento da sexta-feira, o maná da sexta-feira,
que vem em porção dobrada, e vai sair o povo, e a porção do sábado, né, vai ficar para eles. Porque o que vai proporcionar a apostasia nas religiões é justamente isso, meus amados. 144 mil subiram, aí eles vão falar, mas como assim? E nós? Por que nós ficamos? Quem era esse povo? O que eles faziam? De onde eles eram? Entendeu? Aí eles vão apostatar das suas religiões e vão procurar quem subiu, o que fazia, como que era. Aí vão aprender os nomes, entendeu? Vão aprender os verdadeiros nomes. Então isso aqui vai ficar gravado. Não é para nós agora, pessoal que já sabe o nome, que será colhido. É para o pessoal tem dúvida, das apostasias, porque fala na palavra, muitos embranquearam suas vestes durante a grande tribulação. E muitos vão achar esse alimento e vão consumir e vão pedir perdão verdadeiro. O Pai, o Filho, o Messias, que foi sacrificado no madeiro por nosso pecado, vão buscar e vão querer pedir perdão e vai ser perdoado. Porque a palavra é simples, o fardo do Pai é simples. Se invocares o meu nome, será salvo. Se pedir o perdão dos seus pecados para o meu filho, Yaush, o cordeiro sacrificado no madeiro, terá os seus pecados perdoados, será salvo. É isso. Tem esse negócio de imersão, batismo e tal. E não se fala aí de corpo de Santa Ceia. Não. O povo hebreu só bebe o vinho e o pão na Páscoa, uma vez por ano. E a água, né? Não, de beber uma aguinha aqui, porque vai secando a garganta, tanto falar. Bem maravilhoso, obrigado, Pai, por essa água. Entendeu, irmãos? Então, busquem ao Pai e ao Filho. A salvação é invocar e pedir perdão para Ele. E o maligno sabe disso, por isso que ele distorceu, escondeu e colocou as coisas de seitas nas escrituras, entendeu? Cerimônias satânicas e versão, essas coisas. Certo? O fardo do Pai é leve, é leve. Olha, faz uma semana que eu fiz aqui, até hoje eu não me restaurei direito. A cabeça está relax, não tem muita... Faz uma semana, Pai, deixa, descansa. Acalma, descansa. Lógico, se ele preparar alguns conteúdos bem forte, bem revelador, eu quero estar preparado. Esse é meio que humano, não tem... lógico, o Pai está sempre me policiando para não falar besteira. Se eu fosse falar besteira, ele tinha me corrigido. Ele não tinha nem permitido eu subir aqui, porque ele fiscaliza todas as horas, está junto comigo em todos os momentos. Ele me fiscaliza, ele não me deixa, entendeu? Mas não tem muito assim conteúdo. O principal conteúdo é esse: atentos às coisas que vêm do alto, da terra. Não se preocupe não. Deixa eles fazerem a nossa desse tributo a demônios, as coisas que não nos atingem. Assim seja, amados irmãos. Vamos encerrar então. Que as bênçãos de Al caiam sobre sua vida. E Al resplandeça o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. E que você reconheça seu filho Yahshua e peça perdão dos seus pecados para ele, para conseguir a redenção. Assim seja, maravilhoso Pai. Shalom para todos. Salvação perfeita para todos.